Amém, amados? Tome o seu lugar em nome de Jesus. Repete comigo a palavra desafio. Muitas vezes nós somos pegas em desafios. E existem desafios que não são programados a gente viver e passar por eles. Existem desafios na nossa vida que instalou, aparece. Existem surpresas que aparecem no meio de um caminho. Existem palavras, existem surpresas. Uma coisa é você programar algo. Você programa o dia, o mês, o horário que vai começar aquele desafio. Uma coisa é você estar caminhando na vida, o caminho da vida, e de repente, pum, um desafio aparece. E esse desafio não dá para você falar assim: então Deus, eu não quero, vou passar para o próximo. Não. Existem desafios que foi feito só para você enfrentar. Pode ter até pessoas à sua volta que sabe até manejar esse desafio, que sabe até como faz, que tem os instrumentos, que tem as armas equipadas. Mas muitas das vezes, eu quero dizer para você, nem tudo é o diabo. Nem tudo, nossa, foi o diabo. Não, tem coisa que a gente procura, né? Não tem aquela frase lá, quem procura, acha, gente. Você só não acha se você não procurar, não é verdade? Mas existe desafios na nossa vida que o próprio Deus, Ele vai colocar para você passar por ele. Já ouviu aquela palavra lá? Pegue a sua cruz e dá para o outro. É assim? Não é? Pegue a sua cruz e divide ela no meio. É assim? É assim, Wesley? Não. É você. E hoje, Deus acabou de dar uma palavra assim, plim, fresquinha do céu. Chamada: eu vou vencer os desafios que estão ou que irá surgir na minha frente, pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Deus! Aleluias! Glória a Deus! E essa palavra que o Senhor me deu, quando eu fui a Israel, não era a rota do guia e não estava no script do turismo nós passarmos para aquele lugar. Mas por acaso, o guia falou assim: tem um lugar que não está na rota, mas eu quero levar vocês lá. Então eu vou estar pregando uma palavra hoje, que eu estou aqui e eu estou visualizando o cenário, o lugar. Onde foi? E essa história
As crianças contam de qual salteado pra gente. Elas às vezes sabem mais que a gente. Mas o Senhor quer nos desafiar para algo grande em nome de Jesus. No meio dos desafios surpresas, vai vir algo chamado medo. Medo. Medo de ir, medo de enfrentar, medo de se posicionar, medo de falar. Deus chamou pessoas aqui hoje, porque você não vai se acovardar. A palavra de hoje é: não seja um covarde. Não seja um covarde. Olhe para o desafio. Não tenha medo, por mais que o medo vai vir, mas você vai enfrentar esse medo. Mas você vai saber que na frente desse desafio vai haver um leão da tribo de Judá. E ele junto com você. Nós venceremos em nome de Jesus. Amém? No livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 16 em diante, não vou ler todo ele, conta a história de um moço que tinha muitos filhos. O nome dele era Jessé. E a maioria dos filhos trabalhava em batalha, em guerra, servia um rei. Eles eram top para manusear armas. Era tops para estar na frente de batalhas. Mas essa mesma história diz que um desses filhos, ele era um pastor de ovelhas. Não de igreja, mas de ovelhinhas. E ele cuidava no campo. Ele apacentava, ele limpava, ele dava de comer essas ovelhas. Ele ensinava. Ele era um lideraço naquele lugar. A história diz que ele já tinha matado o quê? Um leão e um urso. Meu Deus do céu, gente. Fala para os homens aqui. Você teria coragem? Levanta a mão, tá bom? Não precisa falar não. Você teria coragem de um? Qual que é o mais fraquinho? O urso ou... o leão ele já é, né? Ou dá colocar o urso. Você teria dito coragem de matar um urso na sua frente? Ele não levantou a mão, mas a boca dele falou que sim. Gente, eu vou falar para você, eu não teria. Talvez eu enfrentaria se eu estivesse numa selva sozinha, porque já pensaram assim: vou morrer mesmo, então o que eu fizer aqui, pelo menos eu fiz alguma coisa. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que esse rapazinho, que não era um guerreiro de frente de batalha, já tinha passado na carreira dele esses desafios. E esses desafios, a história diz que ele venceu. Foi vencedor. Tinha um título sobre ele: eu venci um urso. Eu venci um leão. Então ele era bom, vamos dizer assim, naquilo que ele fazia. Mas um belo dia o pai disse assim para ele: filho, seus irmãos estão lá na guerra, estão lá. Eu vou arrumar um bocadinho aqui de comida e vá lá levar para eles. A história diz que ele foi, deixou as ovelhas, acredito que colocou alguém para olhar, e foi. Chegando lá, a realidade não era um ambiente de piquenique.
não era dividir o pão. Não era pegar a comida que ele estava levando para os irmãos, colocar lá no deserto e comer. Não. A história diz que o cenário era de medo e pavor. Você já se deparou nisso? Você já sentiu medo em uma situação? Você já sentiu pavor de algo? Você já sentiu sozinho? Sozinha? A história diz que quando ele chega lá, tinha um moço. Estou falando quantos? Era muito pouco para um grande exército. Um moço apavorando total aquele lugar. Eu não estou falando que tinha um exército inimigo grande. Não. A história diz que tinha um Golias, um gigante, que chegou naquela cidade e falou assim: o território aqui é meu, vou matar todo mundo e ponto final. Quantos Golias já se deparou na sua estrada? Já se deparou no seu caminho? Talvez o Golias de algumas pessoas aqui seja um relacionamento. Talvez o Golias de algumas pessoas aqui seja a sua vida que está travada financeiramente. Talvez o seu Golias é algo que você se sente assim tão oprimido, já foi tão humilhado, já passou por tantas batalhas, que você já fez assim, chega, estou com medo. Vou morrer, quero tirar minha vida, não quero viver mais. Chega, eu cansei. Talvez esse Golias tenha se levantado em uma área na sua vida para desestruturar você, para tirar você de um foco. Talvez seja um filho, talvez seja uma esposa, talvez seja um marido. Talvez é um patrão, talvez é o seu negócio que não está dando certo. Talvez é alguém que te deve. Talvez é alguém que te expôs. Eu estou falando de Golias, que chegou e falou assim: eu cheguei para ficar, e os incomodados que podem ir embora. Quando Davi chega naquele cenário, eu imagino que ele joga a marmita de um lado e vai lá, ele vai direto para quem? Para os irmãos. Pergunta o que está se passando. E a história diz que os irmãos começam a contar: o que você está fazendo aqui? Vai embora. Vai cuidar das suas ovelhas. Este ambiente aqui não é para você. Vai embora. Quero dizer uma coisa aqui. Às vezes, amados, a própria família não vai acreditar no teu potencial. Às vezes a própria não vai querer você perto. Talvez a própria não vai querer te ouvir, porque os irmãos não quiseram ouvir Davi. E Davi ficou olhando a cena, o cenário, até que aquele que sabia manejar, que tinha aprendido no exército, aquele que era bom de espada, olharam para aquele e falaram assim: rei, eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Olha o tamanho daquele moço. Quero falar para você, o gigante às vezes é tão grande na sua vida que você coloca o seu Deus lá numa caixinha e você não acredita no poder que ele tem. Sabe quando você não acredita no Deus que você tem, que é maior do que o Golias que se levantou? Quando você mesmo se coloca assim: ó vida, ó céus, ó,
se coloca de vítima, quando você se coloca assim, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir vencer isso? Sabe, quando você se coloca numa situação que você não pode, é a mesma coisa de você olhar para o seu Deus que você diz que serve e falar assim, você não vai prestar para nada. Mas quando sabemos o gigante que se colocou na nossa frente, mas sabemos que diante de nós há um leão maior, que não perde, não vai perder. Eu quero falar para você, Deus te reveste com uma grande autoridade do céu, e você vai olhar para Satanás, aqui na minha casa não, aqui na minha vida não, aqui na minha família não, Satanás, aqui não. Mas existe crente que olha para o gigante e chora como covardes. Chora como covardes. Tem medo de enfrentar Satanás. Se prostra e chora diante do problema. Fica deitado lá, já aceitando a situação, porque tem gente que já aceita o que Satanás colocou diante dele ou dela. Ai, querida, eu não sou assim não. Eu não sou. Eu não consigo dar a mão para o problema. Ou eu saio dele ou eu resolvo ele. Mas eu não consigo, sabe, ficar, nossa, é mesmo, né? Tadinha. Não. Ou eu dou uns gritos, sabe? Ou eu, não, pelo amor de Deus, não. Você determina o tamanho do Deus que você serve. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus não é pequeno. O que você está vivendo é esse Golias aí, que você está com medo dele? Sabe por que está com medo? Porque você colocou o seu Deus lá numa caixinha. E ele não faz parte da sua vida, da sua caminhada, da sua história. Porque eu vou falar para você, ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui, não estou falando que você vai ser super-homem e as mulheres vão ser Mulher Maravilha, não. Bem que eu queria ser. Eu quero dizer que você não vai se acovardar diante dessa tribulação. Você não vai dar a mão para quem não quer andar. Ou você levanta a pessoa, você fala assim, você não quer, meu amado, o caminho é esse, vamos embora, não vou parar por nada. Davi olha o cenário, vê os irmãos cheio de formação, de currículo bom, homens de exército, homem que sabia puxar espada, homem que tinha todos os equipamentos. O que Davi tinha? Nada. Davi só tinha Deus. Davi não tinha estrutura da terra. Tem pessoas que estão esperando na terra, mas eu quero dizer para você, se o céu não se mover por você, não será a terra que vai fazer. Se o céu não se mover por você, não será a terra que vai fazer alguma coisa por você. Pare de esperar por pessoas. Pare de ser pessoas que vivem de moletas. Crente moleta. Ah, eu só vou se fulano me carregar. Tem aquele crente lá, né? Tem que carregar. Pelo amor de Deus, vamos crescer. Quem nos carrega é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá sabedoria. É Ele que vai falar assim, levanta filha, levanta filho. Não tem ninguém para ajudar essa causa aí. Eu tô com você. Você não vai afundar. Quem está com o mestre, dorme e descansa. Dorme e descansa. Dorme e descansa. Eu vou falar para você, eu já perdi noites de sono, porque muitas vezes parecia que eu não estava vendo Deus na situação. Estou contando meu pecado aqui. Quantas vezes
eu fiquei chorando as mágoas da tribulação. Quantas? Nós somos assim, amados, não vamos ser hipócritas não. Não é verdade? Ficamos pensando assim, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que Deus, você escolheu eu, Jó? Tinha tantos, mas você escolheu eu. Eu fico pensando, você acha que Jó não ficou se perguntando por que Deus escolheu ele? Nós se perguntamos por que estamos vivendo isso, por que estamos passando por isso, por que eu preciso chorar nessa situação, por que não passa, por que o deserto não vai embora, por quê? Ou é para você aprender e sair um gigante desse lugar, ou enquanto você não aprender, Deus vai permitir você estar lá. Deserto não é um lugar ruim não, é um lugar de aprendizado. É um lugar que um dia você vai olhar para alguém e vai falar assim, nossa, eu já vivi isso daí. Mas sabe o que eu fiz? Sacudi a poeira. Fiquei triste, fiquei chateado, fiquei magoado, fiquei decepcionado, fiquei tudo. Mas um dia eu falei assim, não posso viver nessa decepção, não posso viver magoado, não posso viver no mimimi, não posso viver doente da alma, não posso viver nisso. Eu preciso reagir. E eu reagi e Deus mudou a minha história e vai mudar a sua. O deserto vai te fortalecer. E eu quero dizer para você, não se sinta só, a não ser que você já se colocou como sozinho. Amados, nós servimos um Deus que Ele é grande, que Ele é Deus do impossível. Deus pode mudar uma história. Eu já vi pessoa dormir pobre e acordar rico. Eu já vi. Dormiu pobre e acordou rico. Dormiu doente e acordou curado. Você crê nisso? Davi chegou naquele lugar de pobreza. Davi chegou naquele cenário de choro. Davi chegou naquele cenário de medo, de pavor, de insegurança, de eu vou morrer, vou morrer. Parece o esse daí. Ele não fala isso, vou morrer, não é? Pois é, Davi chegou nesse cenário lá, Laílson. Estava todo mundo pensando que ia morrer. Todo mundo já tinha tirado as espadas. Todo mundo já tinha falado assim, eu não quero mais. É até engraçado se você for ver essa história. Não é verdade? O povo já tinha E essa palavra, desistir. Eita, Deus estava falando com um crente aqui. Você desistiu, foi? Você desistiu? Você quer desistir? Você quer ser igual a família de Davi, os irmãos? Que sabia fazer e não fez? Você quer ser covarde? Quer comer a lavagem dos porcos? Depois que eu virei, tem um negócio que eu virei crente. Deixa eu desvirar. Que eu virei, a coisa piorou na minha vida. Você já viu isso? Você já falou? Já falou? Já, Samanta? Não, né? A gente fez assim, ó lá. Quer desistir, quer parar, não quer mais. Mas eu quero dizer para você, não há covarde neste lugar. Deus te chamou para ser valente. Deus te chamou para espantar Satanás. Deus te chamou para levantar. Deus te levantou para levantar altar na sua casa. Deus te levantou para falar, para abrir a sua boca e não ter medo. Deus levantou você, não foi para agradar, mas foi para libertar. Pare de ficar massageando o pecado, agradando as pessoas. Fala a verdade que liberta. Aplauda Ele em nome de Jesus. Para me encerrar, Davi falou assim, opa, já que ninguém me quer ver aqui, minha família não quer eu aqui, quem é o manda-chuva aqui? Porque tem hora, amado, você tem que falar com o dono do porco. Você quer falar com os
Com os quê? Com os Zé Manezinho. Tem que falar pro cabeça. Davi falou assim: ó, minha família não quer eu que eu esteja junto com ele na equipe? Não quer? Peraí que eu vou falar com quem pode fazer alguma coisa por mim. Chega Davi aonde? No rei. Amém? Chega ele na frente do rei. E a história diz, eu fico imaginando, gente, a coragem. Chegar lá e falar assim: então, vou colocar na linguagem que eu gostaria que Davi falasse. O seu exército é todo covarde, estão tudo medrosos. Então, eu sou corajoso e eu vou derrotar esse moço aí que diz que é um grande. Que na frente do meu Deus ele não é nada, ele é uma formiga. O seu problema, você está colocando ele tão grande que você já colocou ele no primeiro pódio. E não colocou Deus. Tira o problema do primeiro. Coloca Deus, que eu quero ver se essas coisas não vai acontecer na sua vida. Para mim encerrar. Tô que nem o pastor. O pastor fala, toda vez que o pastor fala, vou encerrar, ele vai pregar mais 1 hora, viu? Só estou falando porque ele não está aqui. Aí, Davi chegou lá e falou assim: então, como o seu povo é tudo covarde, tudo medroso, eu não tenho arma, não tenho nada. Meus irmãos são bons, rei. Saul, eles são top. Mas eu não trouxe esse equipamento não. Mas eu quero derrotar esse moço. Olha a palavra. A história diz que o rei falou assim: tá bom. Tipo assim, tá bom, né? Tá bom. O rei vai, a história diz que ele equipa ele, coloca, né, as armaduras nele, as espadas, capacete. Quem aqui já assistiu aquele filme de Gladiadores? Pronto, Davi estava naquela situação lá, todo cheio de ferradura. Deus vai tirar a ferradura de você. Você quer se esconder no meio de ferradura? Não, tem que ser cara limpa. Davi, quando deu 2 passos, travou. Os ferros eram mais pesados do que a estrutura dele, porque a Bíblia diz que ele era um rapazinho. Davi falou assim: ó rei, eu não preciso disso aqui não. Para ganhar essa luta, eu não preciso disso aqui não. Imagina. Não, aí foi tirando os sapatos, não sei o que, isso aqui, a couraça e o capacete. E foi tirando tudo e ele falou assim: eu vou assim para lutar com esse moço. E agora eu vou ler aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Que diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de boa aparência. Imagina o Golias olhando e falando assim: se o grande exército musculoso não veio a mim, quem é esse daí? Ruivo, gente. Ruivo, tem alguém ruivo aqui? Mais próximo de ruivo? Só a dona Lourdes, que está com o cabelo bem branquinho, né, dona Lourdes? Ela deu risada. Ruivo, de boa aparência. Ele já estava baixando a moral de Davi, né? Está dizendo assim, que os bonitão não ganham nada. Se é bonito, se é lindo, olha para a pessoa que está do seu lado aí, vê qual é o estilo dela. É? Então você vai ganhar a batalha, porque Davi foi. Aqui, 43. Disse o filisteu, disse o gigante a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou filisteu a Davi. Disse mais o gigante a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus:
quero ver crente aqui glorificar agora. Davi olhou para ele e falou assim: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu porém, meu Deus, aleluias. Onde eu parei? Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse capeta só vai sair da sua frente quando você declarar o nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai embora. Aí ele diz assim, ó: em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Sabe o que está dizendo aqui? Quando alguém se levanta contra você, não está afrontando você, está afrontando Deus. Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Ai daquele. Toca qualquer um, mas não toque no ungido. Está tocando em Deus. Está tocando em Deus. Ele diz assim: o Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Você não está afrontando aqui o exército, nem o rei, não. Você está afrontando Deus. Eu fico imaginando um rapazinho falando para um grandaião, e o grandaião apavorando. Vamos continuar aqui. 46. Ele diz assim, meu Deus, gente, eu me vi como Davi aqui, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Por isso que eu comecei falando que tem gigante, que tem desafio que é na sua mão, não é na do vizinho. Não é na sua, não é do seu marido, não é da esposa, não é do filho, é sua. É você. É você. E ele diz o que? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei. Eita! Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. E hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Satanás tem que saber que há Deus na sua casa. Satanás tem que saber que há Deus na sua vida, que há autoridade na sua boca, que há autoridade no seu falar, que há autoridade no seu pisar, que há autoridade na sua mão. Satanás precisa ver. Abra a boca. Não tenha medo. Deus te trouxe aqui para ter autoridade, não para correr, não para ser covarde, não para ter medo. Foi para reagir. Davi foi um homem muito posicionado. Pastora, as palavras e a situação tá tudo, dá para ser contra. Eu não vejo saída. Você vai profetizar lá. Você vai declarar. Meu Deus do céu, olha que forte. Toda a terra saberá. Você já viu aquele homem e aquela mulher que alguém fala assim: fulano, ali tem Deus. Vai mexer com ele e com ela. Ali eu vejo Deus. O que as pessoas estão vendo em você? Deus ou um espírito de covardia? Deus ou máscaras na sua vida? O que as pessoas têm visto em você? Deus chamou você aqui para se posicionar nessa noite, para abrir a boca, para não ter medo dessa guerra, dessa batalha, desse gigante que levantou contra a sua vida. Não, você vai se posicionar em nome de declarar no mundo do Espírito. Já aconteceu, vai acontecer, o milagre vai acontecer. Eu não vejo saída, mas o mundo do Espírito, o dono da saída está vendo alguma coisa, vai acontecer. Xerecalabarabás. Meu Deus. E vão ver que há guerreiro naquela casa.
as minhas batalhas e guerras, eu nunca dividi com ninguém, a não ser as mais leves. Mas sabe o que eu fui fazer? Fui orar, fui se posicionar. Trabalhei 9 anos numa ONG, ali na São João, o Zen da São João. Na época era o Zen, hoje já mudou o nome. Trabalhei 9 anos lá. E quando os dias estavam difíceis para mim, eu saía na minha hora do almoço, eu nem almoçava. Eu saía 12:00, chegava em casa correndo, 11:10, nos passos largos. Fechava minha porta da sala e ficava da sala. Oh, Satanás, aqui não. A Deus de Israel aqui. Oh, ali não. Na vida do meu filho, do meu marido, aqui não. Olha, eu ficava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Dava 15 minutos para uma, saía, fechava a porta e voltava para o serviço. Se você não se posicionar na sua casa ou nessa situação, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer. Sacrifique, jejue, ore. A oração, ela é poderosa. Esses dias eu fiquei muito feliz pela Bia. A Bia falou assim: meu Deus, vou ler a Bia aqui. A Bia está bastante tempo na Trás pela Cruz, mas hoje ela se revelou. Ela falou assim: hoje eu tenho prazer de ler, de orar, de jejuar, porque eu sei aonde é a saída. Pare de depender de alguém. Deus quer a sua posição. Davi não dependeu dos irmãos, porque nem os irmãos queriam ele no time. Davi não dependeu de Jessé, do pai. O pai ficou em casa. Davi não dependeu de amigos, talvez que ele conhecia naquele lugar. Não dependeu. Ele dependeu do dono da vitória. 47, finalzinho do 46. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas nossas. Olha que Ele falou assim: saberá a multidão. Alguém precisa ver a sua vitória. Davi não fez escondido, ele fez na vista dos irmãos. Eu já falei várias vezes aqui, vou repetir, vou falar de novo quantas vezes eu precisar. Talvez só uma pessoa precisa ouvir isso que eu vou falar aqui. Você precisa de Deus. Tem um louvor que diz assim: e mais ninguém. É você. Deus chamou você. Deus chamou você. Ai, pastor, eu não tenho ninguém para dar a mão comigo e estar na batalha. Você tem Deus. Acabou. Você está precisando mais de quem? De outro melhor que Deus? Não tem. É Ele. Eu estou em qual, Samanta? 48, né? Terminei, crenta. E Ele vos entregará nas nossas mãos. 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu os filisteus na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu em rosto em terra. Vou dizer aqui, nessa hora que ele tinha morrido, quem acha que ele tinha morrido?
As historinhas é que Davi jogou a pedra e o gigante caiu e morreu. As historinhas para ficar mais bonitinho para as crianças. Não. Ele não morreu não aí. Gente, você acha que é uma pedrinha? É, né? Mas não morreu não. Vamos lá. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e a matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que ocorreu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou, cortando-lhe a. Vendo os filisteus que era morto e seu herói, fugiram. Sabe por quê? Porque o gigante tinha uma equipe com ele lá. Nunca vai ter um inimigo sozinho, sempre vai ter os coniventes. Finalizando. Então os homens de Jerusalém e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. Amém, ponto. Davi falou assim: eu preciso ver essa morte bem morrida. Bem matada. Davi pegou a própria espada dele. E fez o quê? E levantou. Para que os amigos e inimigos vissem que havia um Deus em Israel. Eu quero dizer algo para você. Talvez você se sinta sozinho em caminhar com Cristo. Talvez as coisas ainda é um desafio para você se desvincular. Mas eu quero dizer para você, é melhor ser amigo de Deus do que ser inimigo dele. E a palavra do Senhor diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus tem autoridade no mundo do Espírito. Existem inimigos de Deus que vencem algumas batalhas, sabia? Mas é o próprio Satanás que dá direito a eles. Mas quando as coisas se apertam, se não tiver autoridade no mundo do Espírito, morre. Davi se posiciona num cenário que ele não esperava, que ele não planejou, que ninguém disse para ele, que a própria família rejeitou, mas ele falou assim: eu preciso me posicionar em Deus. O dono da guerra aqui chama Deus. Se ele não vencer, eu não vou vencer. Então eu vou colocar Deus na frente. Tu vem contra mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome. Em nome. Em nome. Em nome. Em nome. Hoje existe uma situação que você vai declarar no mundo do Espírito. É nesse nome. É esse nome. É este 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 nome. Eu vou vencer. A batalha já estava vencida quando ele se levanta e já determina. Já estava vencida. Só por ele falar assim: tu vai vir hoje e meu Deus vai entregar você nas minhas mãos. Ali o Senhor já deu vencida a batalha. Há batalhas aqui que você está enfrentando, mas o Senhor te trouxe aqui para te dar coragem. Se coloque de pé em nome de Jesus.